Oh, a graça e a paz do Senhor Jesus, aqui com a missionária Josi de Rio Grande. Boa tarde, meus irmãos e seguidores, aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já orou hoje? Já falou com Deus? Meus irmãos e seguidores, já quero agradecer a todos vocês que viram no meu canal do YouTube, que é @Josi com Y. Nascimento 5828. Vai lá no meu canal, se inscreva, deixe um comentário, pedido de oração e compartilhe essa obra missionária, que ela venha crescer em tempo e fora de tempo, em tempo de guerra, tempo de paz, como nós estamos vivendo. Tempo de guerra, tempo de justiça sobre esta terra. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Aleluia. Vai lá no meu canal, se inscreva. Aleluia. Me ajude nessa obra missionária, levar a palavra para os 4 cantos dessa terra. Aleluia. Que minha voz venha ser alcançada. Aleluia. Onde necessita de ouvir a palavra. Tá bom, meus irmãos e seguidores? Já quero abençoar todos vocês nessa live, que Deus possa estar te abençoando, você e a sua casa, a sua família. Aquele que abençoa o nome de Deus, ele já está abençoado. Tá bom, meus irmãos e seguidores? Aleluia. Porque é pela fé, aleluia, que a fé é um firme fundamento das coisas que a gente não estamos vendo. Mas se você tem fé, você alcança o teu milagre. Tá bom, meus irmãos seguidores? E que eu não puder te explicar, aleluia, porque são 10 segundinhos aqui na plataforma, aleluia. Você vai lá no Google, aleluia, e vai lá, pesquisa, entenda os mistérios de Deus, porque Jesus está voltando, meus irmãos seguidores, falta um pouco tempo. Conhecereis essa verdade, aleluia, e a verdade vos libertará. Em todo o tempo ele é Deus, aleluia. Ainda que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das mãos de Deus, aleluia. Por isso que a gente tem falado do amor de Jesus, porque muitas coisas vão acontecer nessa terra, meus irmãos, e nós temos que estar ligados, aleluia, na palavra do nosso Deus, tá bom, meus seguidores? Vamos meditarmos aqui em São João 6, aleluia. A partir São João 6, a partir do 10, tá bom, meus irmãos seguidores? Que diz assim: E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muitas relvas naquele lugar, e assentaram-se, pois os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos, pelo que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse seus discípulos: recolhei-os os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram, e aos que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, disseram: este verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tomou a retirar-se, e ele sobe para o monte. Que palavra maravilhosa, aleluia, nesta tarde, meus irmãos
seguidores. Aqui mostra, aleluia, que o nosso Deus, aleluia, Ele se preocupa conosco, aleluia. Ele se preocupa com o nosso alimento, Ele se preocupa com o nosso, aleluia, nossa vida espiritual, aleluia. Porque Jesus viu a multidão, aleluia, e Ele viu que a multidão estava com fome, aleluia, necessitava de alimento para alimentar, aleluia, e necessitava também, aleluia, de levar a palavra para o Espírito. Aleluia. Então, o nosso Deus, aleluia, quando você entrega a tua vida a Ele, aleluia, Ele cuida de tudo, como Jesus usou os discípulos, até os próprios discípulos ali estavam desacreditados, que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E tem muitas pessoas que estão assim na caminhada, anda com Jesus, está com Jesus, mas não crê que a situação dele pode mudar, aleluia, aleluia. E Jesus viu, aleluia, a necessidade daquele povo, aleluia. Jesus viu que o povo estava precisando de se alimentar, porque eles vieram de longe, aleluia, não só pela palavra, mas porque estavam com fome na carne, aleluia. No nosso Jesus, Ele é tão maravilhoso. Quando eles não recebem, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Ele cuida de nós de uma maneira sobrenatural, aleluia. Talvez no momento agora você não tenha visto, aleluia, um milagre, aleluia. Mas, aleluia, muitas vezes Deus está testando a sua fé, para ver até onde a sua fé vai chegar. Tem muitas pessoas, aleluia, que começam a passar luta, desiste do chamado, desiste da caminhada, não persevera até o final, aleluia. Não acredita que Deus pode mudar a vida dele, aleluia. Não acredita que Deus pode curar, que Deus pode abrir uma porta de trabalho. Mas missionária, faz tanto tempo que eu estou passando uma provação, Deus nos prova. Mas quando Ele abre a porta, é coisa linda e tremenda, aleluia. Eu também já passei muitas provações, passo ainda, porque no mundo tereis aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo. Não podemos desistir, porque Deus nos prova a gente em todo o tempo. Se estiver tudo bem na tua vida, sem luta, aleluia, tudo bem, você tem que ter cuidado, aleluia, porque o servo de Deus, ele tem luta, ele também tem vitória. Mas o cristão, meus irmãos e seguidores, ele passa muita luta para crescer espiritualmente. Através das lutas a gente ora, a gente busca, a gente consagra a nossa vida, a gente fala mais com Deus, a gente fica com o coração mais sensível, o ouvido para ouvir a voz de Deus. Senhor, fala comigo, você me lê mais a palavra, você louva mais. Por quê? Porque Deus quer ouvir a tua oração, Deus quer ver o teu louvor, Deus quer ver aonde você vai chegar. E tem muitas pessoas que na hora da luta, ele se afasta de Deus, Deus não me escuta, Deus não olha para mim, meus irmãos e seguidores, porque perdeu um ente querido, porque está com uma enfermidade. Deus está todo o tempo, porque aqui a palavra fala que ele deu o pão, uns 5 pães, 2 peixinhos, aleluia. Ele fez um milagre, meus irmãos. E eu quero te dizer que Deus é especialista em fazer milagre. Aqui no 14 fala aqui que vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, disseram, este verdadeiramente é profeta que havia de vir ao mundo. Então, nosso Deus, aleluia, ele faz um milagre. Na minha vida já fez, continua fazendo e vai fazer na sua. Basta você crer e perseverar até o fim. A sua vitória não está no começo, não está no meio, mas sim no final, até que você perseverar, mesmo diante das dificuldades. Deus vai te dar o alimento material e espiritual e Ele vai operar um grande milagre na tua vida, tá bom, meus irmãos seguidores? Beijo da missionária Josi. São 10 segundinhos aqui na plataforma, mas Deus vai fazer um grande milagre na tua vida. E